Manelzinho, você trouxe o presente inútil pra mim também, que eu deixo no meu Eu cenário lá? trouxe um caderninho de escrever É? no digital Anotações? para Você anotações. ainda escreve à Eu mão? não, Não? não, aqui, Mas porque você é parou? completamente inútil. Inútil aqui, ó. Olha aqui. Com o meu gato, Zig, na capa, foi uma amiga fotógrafa que fez. Zig? É o Zig, ele é espetacular, um gato David bem. Bowie? Zig, o nome dele Ele tem. completo Mas ele é tem um olho de cada cor ou não? Zig Stardust, É. mas eu chamo de Zig só. Ele Ele, atende. Porque gato não é ele muito de atender pelo nome, não, né? ele sabe que está falando com ele, mas não atende, Ignora, né? simplesmente ignora, né? Eu Maravilhoso, adoro né? gato, é meu quarto gato já. É. Eu não compreendo a vida sem gato. É, são animais especiais, eles ensinam muito. O que eu aprendi com gatos É. nessa. Tem aí no meu livro também o comportamento deles, o sentimento, o demonstrar amor, a independência. É, a- eu vi que o gato vê você como um gato enorme, ele vê Ah, você é? como um gato enorme, sem pelo, pelado, ou seja, ridículo, né? E totalmente incapaz. Uma porra do cara que não sabe caçar, não É. sabe pular, não sabe correr, não sabe derrubar coisas, não sabe nada. Ele tem um desprezo olímpico por Quem que é você. esse gato Né? Que é enorme? esse gato aí dorme, pô. Bom, ele me alimenta, ele me faz carinho, ele é um cara legal. Mas não tá à Mas minha botar altura. Você não tá à altura do uma gato, né? mordida de vez em quando, É. ali está passando e pá, dá aquele bote ali, ele morde esportivamente, sabe? Exato. É só para brincar ali, mas é uma figura. Esse gato, então, ele é do, eu ganhei ele de presente. Mas ele É, é bonitão, né? ele Olha é só. lindo porque ele é dessa raça Bengala, que é uma mistura do gato selvagem com o gato doméstico. Então ele tem essa pelagem de onça praticamente. Então ele manteve algumas coisas do gato selvagem, alguns hábitos e outras coisas do gato doméstico. Domesticado, né? Então é muito, muito interessante esse bicho. E você é um gato selvagem ou um gato domesticado hoje em Eu dia? sou exatamente um bengala, a É, mistura dos dois ali, tem que fases. ele tem atitudes de gato doméstico, né? Um gato selvagem do mato, ele não vai deitar com você, dormir na cama com você, ele percebe quando você está triste. Você engana, não engana, é impossível você enganar É. um animal, né? Ele sabe quando você está triste, ele chega, ele sabe quando você quer ficar quieto, e você aprende com aquela vontade de pegar, apertar ele, morder, amor do papai, não sei o quê, de deixar ele quieto, né? Porque donos de gato fazem, não são donos de gato, os gatos são donos É. dele. Na minha casa tem um capacho, um tapetinho na entrada da casa, diz assim: bem-vindo à casa do gato e do seu humano. Pronto, É está dito isso. tudo. Mas, Nelson, vamos voltar para o passado, então. Vamos voltar para tua infância. Você nasceu onde e o que se pensava em ser quando crescesse, quando te perguntavam quando você era criança? O que você vai ser? O que você respondia? Olha, eu nasci em São Paulo, por incrível que pareça. Apesar dessa alma carioca? A minha alma carioca, porque eu vim para cá com 5 anos Ah, de idade. então. Em São Paulo, eu brinco às vezes, quando as pessoas me entrevistam se surpreendem. Então eu falo, pô, eu sou paulista mesmo, meu irmão. Meu. Sou paulista, Isso é meu. mesmo. Ali é a Rua Frei Caneca. Eu adoro São Paulo, sabe? Eu Tem me lembrança sinto de São muito Paulo bem. dessa época ou não? Muitas, porque muitas, toda a família do pai e da mãe eram de São Paulo também. Então, a gente ia muito, eu vivi muito aquela vida paulista em várias fases da minha vida, em férias inteiras passadas lá. É, eu acho que eu desenvolvi uma carioquice extrema, né? Porque peguei o Rio de Janeiro, aqueles anos dourados e bossa nova e tudo, épocas incríveis do Rio de Janeiro, onde se desenvolveu esse espírito carioca, que hoje está muito degradado, né? É. Mas houve um espírito carioca marcado pela irreverência, pelo humor, pela inteligência, os grandes cronistas, os compositores, tudo dava ao Rio de Janeiro uma alma boêmia, artística. E o meu lado paulista é o lado do trabalho mesmo, que eu Business. ali focado e
eu brinco que se eu não fosse, se eu não tivesse esse meu lado paulista, fosse só o lado carioca, ia ser um monte de plano, mas não ia conseguir fazer nada, porque ia continuar o papo no Você. bar e fazer outros planos, daí a coisa vai adiando. Então a gente se vê, quando a gente se vê, tá morto, É, né? esquece. A sentença de morte no Rio de Janeiro. Pois é. Então, eu sou essa mistura de um espírito paulista e carioca, mesmo porque toda a minha ascendência é paulista da gema mesmo. E da onde é a sua ascendência? É, eu tenho quase tudo brasileiro É. mesmo, né? Mas do lado da minha mãe tem um pouco de espanhóis, né? E do lado do meu pai é tudo gente lá do interior de São Paulo, de Porto Feliz, mas diz que tem alguns portugueses e pretos misturados ali no meu lado paterno. É, mas eu não. Teve um primo lá que fez aquela árvore genealógica e minha família veio com um sargento lá um alferes lá do Dom João VI, Nossa. naquela. Quando veio todo mundo fugindo de Portugal, veio esse. Era um sargento, né? Um bosta qualquer português que se estabeleceu no Brasil e essa é a origem dos Morta. E aí começou a história. Começou a história. É, eu adoro história também, é uma coisa que ensina muito. Se as pessoas soubessem Poxa, mais história, elas errariam menos, seus né? pais faziam o quê? Meu pai, os dois advogados. Na verdade, minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela já tinha se formado advogada. Foi uma das primeiríssimas mulheres a formar advogada em São Paulo, Pô, 1942. Então, minha mãe era danada. Mas logo conheceu meu pai, que ainda estava terminando o curso de direito, estava atrasado, e depois ele se formou advogado também, mas nunca quis que minha mãe trabalhasse, aquele machismo antigo, né? A mulher tinha que ficar, ela foi bastante prejudicada nisso. E a resposta dela foi dominar ele completamente, é. fazer ele fazer tudo que ela queria. Essa Ah, foi a é? vingança. Tá bom, é a vingança. E assim foi. E foi bom para ele, porque ela era muito mais. Ele era um aquariano, mais visionário, assim, escrevia, era jornalista também antes de formar advogado, ótimo jornalista, escrevia maravilhosamente bem e tudo. Ele queria uma vida tranquila. Ela não, ela queria que ele fosse advogado de business, que ganhasse dinheiro, que levasse família para a Europa, que desse uma ótima educação para os filhos, que desse conforto para ela, roupa, joia, Sei. passeios, tudo. E ela era uma baixinha de 1,5 m, mas dominava ele completamente. Que legal. Então essa é a história. E eles viveram juntos 70 anos. Nossa. No ano que eu fiz 70 anos, morreram os dois. Ele, em fevereiro, com 92 anos, e 3, 4 meses depois, ela foi também com 93. A gente já sabia, É, quando ele morreu, ele teve meio uma espécie de uma demência, foi ficando, foi se afastando até sumir mas foi meio praticamente. rápida essa Não, fase? levou uns 3 anos Tá. ali sem dor, sem nada, foi se isolando do mundo Sim. ali. E ela? Ele foi de saco cheio de viver, ele já estava com É. 80, 90 e tal. E ela não, ela tinha saúde. Por 3 meses, a gente fala, sempre acontece, pessoas que vivem juntas muito tempo, 70 anos dormindo e Poxa. acordando juntos, né? Então vocês se transformam, além de vocês dois, numa terceira entidade ali também, né? Sim. Que se desfaz com a falta de um ali. É muito comum isso, é um lugar comum até. Morre o marido, a mulher 3 meses depois vai, porque Acaba. não aguenta, Acaba. né? E assim foi, ela teve um AVC, foi em uma semana assim. Então eu vivi eh, a minha vida inteira com o peso de um casamento de 70 anos, com Pois todos é. os compromissos que isso implica, com todas. Eu vi muito como é que
Até na missa dos 60 anos de casados dele, eu fui falar em nome da família, queriam como filho mais velho. Eu falei falei, porra, vocês exageraram muito, porque nem se juntar todos os meus casamentos e os das minhas irmãs, não dá nem um quinto do que vocês. Então, vocês É, estabeleceram uma meta inalcançável, inatingível, né? inatingível. Todo mundo riu, mas era a pura verdade, porque eles tinham uma grande harmonia na diferença ali. E ela era mais artística e tudo, e ele era mais humanista, ele se interessava pelas pessoas, cada uma generosidade patológica, assim. É, ele dizia para mim, se aparecer uma pessoa na sua frente, precisar da sua ajuda, tem que ajudar. Não vai perguntar por quê, tem que ajudar. Se apareceu ali, cruzou o seu caminho naquele momento, não foi por acaso. Então você tem que ajudar, e assim você será ajudado. Ele tinha toda a razão. Mesmo uma pessoa fala, por exemplo, o cara, um mendigo que está ali pedindo um dinheiro, dá dinheiro, o cara vai beber tudo. Deixa beber. Deixa, ué. Um cara que está nessa condição, ele precisa mais é beber para esquecer que está vivo, né? E assim foi, todas as vezes. E muitas pessoas que eu ajudei do nada, foi muito importante para essas pessoas. E eu recebi o troco depois, do outro, triplo, muitas vezes.